Então, mais uma vez, muito bom dia à vereadora, aos vereadores e à equipa técnica que está aqui, eventualmente algum público, comunicação social, e uma palavra também sempre especial para quem nos esteja a ver e a ouvir, ou que venha tirar partido do canal YouTube para ver mais tarde. Neste período, antes da ordem do dia, tenho apenas 3 pontos. Que com muita alegria recebi a comunicação, tanto há meia hora atrás, já veio visto do Tribunal de Contas para as 2 grandes obras, que é a Loja de Cidadão e o Pavilhão do Riacho. Portanto, deve ter sido ao final do dia de ontem que mandaram por mail o visto. Queria também, nós, como a variação, sobretudo, se apercebeu, nós no nosso programa, na nossa, vamos chamar, estratégia para este mandato, uma das grandes apostas que nunca omitimos foi realmente a possibilidade de aquisição da velha fábrica de fiação e tecidos, da Companhia de Torres Novas. Portanto, ao longo de mais de um ano, à vontade, que andamos em negociações com o novo banco, estão eu diria, numa reta final e julgo que em condições, embora neste momento ainda não vá dizer o valor, porque é um processo que está a ser preparado para vir à próxima reunião de Câmara, mas, entretanto, eu queria, porque acho que, quer pelos valores, quer pela aposta que queremos fazer, achamos que é muito importante visitarmos, embora já todos conheçamos a fábrica por dentro e por fora, mas pronto, o tempo vai passando e para termos uma noção mais realista do que estamos a falar, eu sugeria que, e faço o convite a toda a variação para, combinando uma hora, nos organizemos numa visita conjunta, acompanhado de alguns técnicos, para visitar a fábrica. Portanto, eu ia sugerir o dia 7 de março, a uma hora que desse jeito a todos, para visitarmos as instalações da fábrica. Queria também congratular-me, e é o último ponto que tenho aqui no período antes da ordem do dia, congratulamos-nos, Partido Socialista, obviamente, com a criação de uma nova associação que poderá e deverá contribuir para o desenvolvimento económico e social do nosso concelho. Portanto, refiro-me à apresentação pública que foi feita no passado sábado da Associação para a Promoção e Desenvolvimento dos Produtos de Torres Novas. Portanto, nós temos acompanhado esse processo. É uma associação apolítica, nós apenas estamos a cumprir o nosso papel, que achamos que devemos cumprir como autarcas, de ajudar em tudo o que for possível uma associação daquele tipo, que acaba por se dirigir, sobretudo, para o desenvolvimento do meio rural, de tirar partido dos produtos locais, tradicionais de Torres Novas, materiais e imateriais, e promovê-los com a marca Torres Novas por todo o país e, eu diria, por todo o mundo. Por isso, é esta referência elogiosa que eu quero fazer e agradecer aos que abriram braços para criar, e sei que estão a procurar envolver muitos agentes ativos a nível empresarial, seja micro, seja médio, seja grande, para o nosso concelho, para se organizarem e começarem a ver frutos, e todos começarmos a ver frutos desse trabalho, dessa associação. Da minha parte, no PAOD, é só isto. Passava a palavra ao Vice-Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quem está aqui na sala e quem está em casa a ouvir-nos. 2 notas rápidas, uma delas muito importante, para felicitar o nosso judoca torrejano António Pereira, que foi vice-campeão nacional
portanto, felicitá-lo por este feito. Fazer referência também à nossa Gala do Desporto, que correu com grande elevação e grande qualidade. É um espaço, é um momento que é importante referirmos sempre, que valorizamos tanto os atletas, como os clubes, como as associações, como os seus treinadores. É uma forma de valorizarmos todos no desporto e valorizarmos aquilo que se faz de bom e de bem em Torres Novas neste aspecto. Uma outra nota final aqui para o PDM, eu ontem já o disse na Assembleia Municipal, portanto, a data está efetivamente marcada, está marcada para 28 de março às 10h30, portanto, a primeira comissão consultiva do procedimento de revisão do PDM de Torres Novas. Portanto, os documentos ainda não entraram na CCDR, estão quase a entrar, porque a empresa que está a elaborar o PDM, Terraforma, está a ultimar algumas partes ainda do processo. Os nossos serviços estão a rever o documento para dar entrada na CCDR e, portanto, a data já está agendada para dia 28 de março, às 10h30. É só. Vereadora Elvira. Muito bom dia a todos e a todas. Congratular-me pela presença do público e também aqueles que nos estão a ver online e referir que, embora já tenha sido falado e até publicitado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, não queria deixar de deixar aqui também o meu voto de pesar pelo falecimento de Helena Centeiro, a quem homenageámos em 2019 na nossa Gala do Desporto e que foi uma referência e um exemplo para todos no desporto em Torres Novas. Dizer ainda que, em relação à modernização administrativa, estamos a preparar a nossa candidatura para os bairros comerciais digitais. Já temos o nosso consórcio mais ou menos elaborado e também o bairro que estamos a trabalhar, que se centra no centro histórico, passa a redundância. Dizer ainda também que estamos a dar cumprimento e para isso participamos no roadshow do Centro Nacional de Cibersegurança e como a cibersegurança é hoje um problema que está na ordem do dia, temos um novo regime jurídico de segurança no ciberespaço de 30 de julho de 2021 e temos que dar assentimento a alguns dos pressupostos que aí estão, portanto, devemos dar cumprimento à lei e por isso estamos também nós, no município de Torres Novas, a criar os mecanismos e o investimento necessário para proteger quer os nossos dados desta entidade, que é a Câmara Municipal, quer dos nossos municípios, de que também constam das nossas bases de dados. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Joaquim. Bom dia, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores. Cumprimentar quem nos acompanha aqui e também quem nos segue em casa ou noutro espaço. 3 ou 4 notas. Uma, ainda relativamente à situação Covid no nosso concelho, portanto, reduziu significativamente o número de casos. Na penúltima semana tivemos cerca de 600 casos, nesta última semana 386 casos positivos. Portanto, uma redução de casos bem-vinda. Quanto ao funcionamento do centro de vacinação no nosso Palácio dos Desportos, atendendo a que houve um decréscimo acentuado da afluência e de que também todas as pessoas com mais de 18 anos já foram chamadas para a dose de reforço, o ACES solicitou superiormente e reduziu a atividade. Passa apenas a estar aberto à terça, quinta, sábado e domingo, das 9 às 17 horas. Um dado a título de curiosidade, as vacinas administradas contra a Covid pelo nosso Palácio dos Desportos foram de 112.000, das quais cerca de 30.000 foram reforços. Ainda uma informação para quem segue em casa, o Centro Hospitalar do Médio Tejo retomou as visitas hospitalares a partir, portanto, desde o sábado passado. Relativamente, e na área da educação, informar o Executivo de que iniciamos neste segundo semestre
as várias forças políticas e o movimento estejam representados. Ainda na área do turismo, só informar que demos início ao programa À Descoberta do Território, passeios interpretativos de biodiversidade e do património natural e cultural. Vamos fazer cerca de um por mês. Portanto, iniciamos com um passeio na Reserva Natural do Poulo do Boquilobo, mas ao longo do ano vamos procurar dar visibilidade a espaços como Moinhos da Pena, Parque Natural de Serra da Área e Candeeiros, observação de aves na cidade, a Fórnia, em Fungalvaz, pegadas dos dinossauros, entre outros. Só mais duas notas a informar de que o 31º Festival Gastronómico do Cabrito, seguindo a tradição de anos anteriores, irá funcionar de 8 a 17 de abril de 2022, que em maio vamos também realizar a primeira mostra de sabores e produtos do território de 20 a 29 de maio de 2022, tentativa de apoiar a nossa restauração nos moldes, nos modelos em que temos os festivais gastronómicos das couves com feijões e também do cabrito. Vamos ainda, e só para concluir rapidamente, no sentido de promover o Conselho, vamos realizar 3 FAME-trips durante este ano letivo, uma dirigida a operadores turísticos, uma outra para guias turísticos e uma outra para jornalistas, portanto, pelos locais mais distintivos em termos turísticos do Conselho. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Vereador João Trindade, não tens nada. Vereador Tiago. Bom dia a todos, bom dia ao Presidente, bom dia aos vereadores. Sr. Presidente, espero que já esteja recuperado. Ontem na Assembleia Municipal, portanto, veio cheio de energia, o que é bom para começar os trabalhos. Cumprimentar o público aqui presente, cumprimentar também o público que assiste através do YouTube e online e deixar aqui 2 ou 3 questões. Queria-lhe fazer um pedido. O bairro do São Povo aqui em Torres Novas, na rua Josito Navarro, eu já tive a oportunidade de falar com os serviços da Câmara para perceber se os muros de contenção e aquelas escadas que lá está eram públicas, e já tenho essa informação que aquilo é público, e os muros encontram-se a cair, o betão já está a começar a mostrar o ferro, e portanto pedi-lhe a sua atenção aos serviços, se pudessem dar um toque, para também dar alguma dignidade ao espaço. Outra situação relacionada com esse bairro que eu também gostava de lançar tem um bocadinho a ver com o facto de nós estarmos a apostar na qualidade energética e melhorar as condições de habitabilidade, e sabendo que existe o programa que já está a avançar, o programa em sintonia com a Estratégia Local de Habitação, e quando nós falamos em habitação, muitas vezes estamos a falar em fazer intervenções em bairros sociais que são da posse da Câmara. Eu penso que podíamos alargar este conceito. Já houve no passado um programa que era o SHARE, que ajudava a fazer a pintura das fachadas. Não sei se na altura esse programa também funcionou bem, mas posso-vos dizer que, por exemplo, no bairro São Povo, existe muita gente que vive em condições mínimas de vida, no limiar da pobreza, e que muitas vezes até vivem nos prédios e em conjunto com pessoas que até têm capacidade, mas outras não têm. E esses prédios têm um problema que têm também a cobertura em fibrocimento e em nível energético também já não têm qualidade. E, portanto, seria de bom tom fazer um levantamento, perceber se pode haver aqui algum programa em conjunto com o Fundo Ambiental, a Câmara ter um gabinete para apoiar estas famílias, porque a ação social não se resume só àquelas famílias que nós acolhemos nos bairros sociais e nos bairros camarários. E, portanto, nesse sentido, deixava esse desafio ao município de fazer aqui, perceber se há aqui alguma forma de apoiar estas famílias. Relativamente ao assunto também que falei na última reunião, e uma vez que a reunião foi privada, eu gostava de reiterar aqui uma posição que tem a ver com o Conselho Municipal do Desporto. Nós já, no passado, portanto, no mandato passado, o PST trouxe uma proposta que mudou para a recomendação para a criação do Conselho Municipal do Desporto, e essa proposta foi aprovada aqui por todos. Portanto, penso que deve ser unânime que o Conselho Municipal do Desporto deve ser um conselho que deve avançar, porque vai trazer benefícios certamente para o desporto em Torres Novas.
agarrando também nas palavras do Sr. Vereador do Desporto, dar os parabéns ao António Pereira, que foi vice-campeão nacional. É um feito na categoria de menos 50 quilos, quando estamos a falar que os 4 primeiros, 3 são da área de Lisboa. Portanto, 3 dos atletas que ficaram em primeiro são da área de Lisboa. E, portanto, prova que nós, se dermos as condições aos atletas e se tivermos realmente condições para treinar e para progredir, também conseguimos. Portanto, não basta não é porque estarmos mais afastados do litoral que temos menos capacidade de ter atletas de elevado nível. Obviamente, primeiro está a formação, no meu entender, é preciso criar condições para que haja uma prática desportiva alargada para mais pessoas, o desporto para todos, mas obviamente se pudermos apostar também na área, na competição e ter resultados, isso é bom para Torres Novas, é bom para os nossos atletas e ficamos todos satisfeitos porque quando fazemos a gala do desporto, e eu sempre fui apesar de não ser do Executivo, sempre fui uma das pessoas, e a vereadora Elvira sabe, que fomentei que se fizesse a gala, ainda com discórdia de muitas pessoas. A Gala do Desporto é muito importante porque promove e celebra o desporto em Torres Novas, mostra que nós temos força no desporto, já fomos no passado, até provavelmente um concelho que poderia ser, que teria uma prática desportiva das mais elevadas a nível do distrito e, portanto, se nós quisermos, nós conseguimos porque as pessoas envolvem-se com o desporto e fazem a diferença nos clubes diariamente. E por isso eu fiz aqui essa alusão na última reunião a que era fundamental a criação de contratos de programa com os clubes para que se lhe dessem condições. Este exemplo do judo, eu tive o gosto de agarrar, portanto, passar a ter sido presidente do Clube de Judo de Torres Novas a partir de 2013 e, efetivamente, só depois de termos estabilidade, termos uma sala onde pudéssemos praticar desporto, se conseguiu alargar a prática desportiva em que começámos com 20 ou 30 miúdos na altura, que estava a decair, e hoje estamos com mais de 100 miúdos a praticar desporto. E também, obviamente, contando com o apoio da Câmara, que isso é fundamental, porque a Câmara hoje tem as condições, tem os espaços, e, portanto, é preciso saber distribuir esses espaços. E isso para deixar aqui uma nota sobre aquilo que está a passar na parte das piscinas, que infelizmente teve que passar a alçada do Sr. Presidente, quando eu acho que não fazia sentido, ou seja, que isso seria um assunto que deveria ser resolvido na ótica dos dirigentes e não necessariamente os políticos terem que se meter nisso. E isso só acontece porque, efetivamente, falta-nos o Conselho Municipal de Desporto, falta-nos um planeamento estratégico e é isso que eu venho aqui pedir, que se esforcem para isso e que cá estaremos para colaborar no sentido de apoiar naquela que forem as políticas necessárias para colocar o desporto de Torres Novas nos mais altos patamares e valorizar aquilo que é o trabalho de todos. Relativamente a outro assunto também, que aqui na última reunião que foi privada, como já referi, e que deixou alguma preocupação, que foi a situação da deslocalização da farmácia Inácio de Alcochel para Torres Novas. Infelizmente, esse assunto vem-se arrastando. Bem sei que ainda ontem o Sr. Presidente disse que a Câmara tomou uma iniciativa de não só opor a essa transferência, mas efetivamente o Infarmed continua a fazer questões ao município, e se calhar porque faz sentido. Até porque faz sentido, porque se antigamente não era um fator de decisão, portanto, aqui a decisão que o município tivesse, houve necessidade de alterar a lei. E a lei foi alterada precisamente para proteger a coesão territorial. E quando nós falamos todos os dias em coesão territorial e que temos que apoiar as populações que estão longe dos centros urbanos, que estão longe do litoral, e depois, politicamente, damos um sinal que não nos opomos a que aconteça uma deslocalização de uma farmácia, ainda que tenha sido aqui argumentado que a farmácia também precisa ter viabilidade económica. E pelo aquilo que eu recebi, um documento do Infarmed, essa farmácia em questão não tinha problemas de viabilidade económica, inclusive até tem rácios na ligação com o CNS mais altos do que algumas farmácias da cidade, que estão na cidade. Portanto, eu penso que isso não se punha. E, portanto, era preciso dar um sinal político. É preciso ser claro nesse aspecto. O que está aqui em questão é, efetivamente, um sinal político de que nós queremos os serviços próximos das populações e, nesse sentido,
o Executivo Socialista decidiu que não só punha essa transferência. E, portanto, acho que fica bem marcada aqui a posição e deixo claro para que a população saiba que nós nos opomos a essa transferência porque entendemos, não porque somos por ser contra por alguma razão específica, contra alguém, mas sim porque entendemos que precisamos de fomentar a proximidade dos serviços de saúde, do acesso ao medicamento e portanto, estamos aqui a falar de fatores como a proximidade, a viabilidade económica e a possibilidade das pessoas terem, próximo da sua residência, acesso ao medicamento, são fatores essenciais e, nesse sentido, entendemos que nem o parecer da Junta de Freguesia foi tomado em consideração, porque a própria Junta de Freguesia pedia que se a farmácia deslocalizasse, que ficasse lá um posto, que eu sei que não é possível, mas deixar essa nota sobre esta situação, para que fique claro que nós, em termos da coligação, entendemos que é preciso, não basta só falar, é preciso tomar atitudes e esta situação tem que ficar bem descrita. E penso que, assim, de repente, não tenho mais nada. Obrigado, vereador. Antes de passar ao vereador António Rodrigues, portanto, subscrever coisas que foram aqui ditas pelo vereador Tiago, tem a ver com a questão dos muros da rua Judite Navarro. Obviamente que vou mandar ver o que é que se passa e resolvermos o que for possível. Quanto a esta questão da eficiência energética em imóveis que não sejam propriedades da Câmara, acho que é um desafio interessante, que podemos pelo menos fazer um levantamento e ver o que é que isso representa e que possamos ajudar. Também, já na altura disso, na última reunião, concordo em absoluto e cada vez sinto também maior necessidade da criação do Conselho Municipal de Desporto, porque acaba por ser, independentemente, por exemplo, neste caso do que está a acontecer com as piscinas, ter uma palavra a dizer, mas ser, sobretudo, também um órgão de acompanhar o desenvolvimento, que já é muito, do desporto em Torres Novas e, inclusivamente, dar sugestões, etc, etc. Quanto ao caso da farmácia, é um processo que ainda está a correr, como todos sabemos, há de vir novamente à reunião de Câmara e cada dia é um dia e vamos ver qual será o resultado final. E passo a palavra ao vereador António Rodrigues. Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve, mais para vos manifestar um estado de espírito do que propriamente qualquer tipo de questão que eu aqui queira colocar. A última reunião de Câmara, eu vou voltar a repetir uma premissa que obviamente não deveria fazer, mas para não haver más interpretações, que não estou com isto a atingir ninguém, não tenho mais que fazer e vocês também. O que vou dizer é aquilo que me vai na alma, é aquilo que sei, é aquilo que sinto, é aquilo que vejo e é aquilo que vejo comparado com o passado dos últimos 40 anos de democracia em Torres Novas. A última reunião de Câmara, para mim, não foi uma reunião de Câmara. Eu não vou voltar a participar em reuniões com aquele tipo de estruturação. Portanto, só tenho um caminho a fazer, eu aqui valho o que valho, mas queria alertar o Presidente da Câmara que quando ele quiser ter uma opinião sobre um assunto que é da sua competência decidir e quer ouvir a nossa opinião, muito bem, estou disponível para isso. Uma reuniãozinha de trabalho, vai-se à Câmara, ouve a nossa opinião e está o assunto resolvido. Portanto, eu não gostei da forma como evoluiu. Aliás, há pouco a vereadora, sem querer, até caracterizou de uma forma correta aquilo que foi a reunião. Esse estado de espírito que me fez abandonar essa reunião da passada, última reunião, esse estado de espírito juntou-se também ontem o que se passou na Assembleia Municipal. Eu não vou hoje aqui colocar nenhuma questão, nem vou colocar mais nenhuma enquanto isto não mudar. Todos nós temos caráter, ou deveríamos ter, cada um fala por si. Todos nós temos memória, ou deveríamos ter, cada um fala por si. E quando aqui, ou na Assembleia Municipal, um grupo de cidadãos eleito pelo governo para a nossa terra apresenta questões, falo com o mesmo direito e com a mesma dignidade que todas as outras forças políticas. Eu bem sei que há aqui forças políticas que podem estar condicionadas nas suas atitudes por questões colaterais àquilo que aqui fazem. Mas o movimento da nossa terra não está condicionado a nada, a não ser uma coisa, a Torres Novas. E, portanto, ontem não gostei de ouvir o Presidente da Câmara com ar jocoso a responder, e houve até elementos que não foi mais do que isso.
às questões que foram colocadas pelas pessoas que representam o movimento da nossa terra. Não gostei de ver uma coisa muito perigosa que já aconteceu no passado convosco e não devia voltar a acontecer, não aconteceu com mais ninguém, que é a municipalização dos funcionários. É feio, é feio. É uma falta de ética tremenda um funcionário da Câmara fazer aquilo que fez ontem, ainda por cima com recurso à mentira, à demagogia pura e dura. O que é que esse funcionário espera do Presidente da Câmara dos Vereadores? É que é um atestado de competência, é um prémio? O que é que eles fazem comparativamente com os outros colegas? Tudo isto são situações que não deveriam acontecer em democracia. Eu, enquanto vereador, porque ontem foram colocadas questões que os senhores não tinham respondido, e vou dizer uma coisa, já me conheces, faz-me confusão, entristece-me a forma como tu reagiste à tua ausência numa reunião importantíssima com uma senhora que veio aí, que dizem não, eu estava, uma senhora que é embaixadora de Taiwan, a forma como tu reagiste é a pior forma de se apresentar um Presidente de Câmara interessado em captar investimento para a sua terra. Mas tu não vês isso dessa forma, eu vejo e fico triste com isso. O que se passou ontem na Assembleia Municipal não pode voltar a acontecer. Acho que o Executivo tem que ter respeito por quem foi eleito. Como nós temos respeito por vós que fostes também aqui eleitos. Para concluir, aqui na reunião de Câmara, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu tive o cuidado de vos dizer já mais que uma vez, e ontem foi dito por Fernando Arteiros, que estamos aqui para colaborar. A forma de fazer a oposição pela terra, pela nossa terra, é colaborar com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas convicções, com a nossa experiência, se quiserem, para que as coisas corram melhor. Não querem? Nós temos outros patamares, temos outros palcos para fazer valer a nossa posição, que não estes, serão outros, e teremos que o fazer se esse for o caminho que está, pelos vistos, a delinear. Já aqui coloquei, desde a primeira reunião de Câmara, ou a segunda reunião de Câmara, alguns assuntos. Pedi para serem observados, pedi para serem agendados, nada foi feito. E eu tenho muito pouco jeito para fazer figura de parvo. Se a faço, inconscientemente, todos fazemos, eu também faço. Agora, conscientemente, estar aqui a fazer uma figura triste, tenho muito, mas muito mais que fazer. Por isso, pelo respeito pelas centenas e milhares, nós tivemos milhares de votos, pelo respeito por essas pessoas todas que nos elegeram, que trabalharam connosco nas campanhas, que ainda hoje continuam a trabalhar, a partir de hoje eu vou esperar, calmamente, que me sejam respondidas e sejam, nem que a resposta seja não fazemos. Está dada a resposta. Agora, comigo não funciona. Meus amigos, eu vou esperar que me sejam dadas satisfações aos assuntos que aqui coloquei na reunião de Câmara, pessoalmente, frontalmente. Se eles não forem resolvidos, sei como os hei de resolver e daqui em diante reservo-me a ficar calado ou não ficar calado, mas assim, não estamos disponíveis. Em suma, para concluir, nós queremos caráter, respeito e gratidão. Muito obrigado. Vereador, eu só peço, ou agora, ou daqui a bocado, junto do meu chefe de gabinete, que eu saiba, todas as questões colocadas pelo vereador António Rodrigues foram respondidas. Que eu saiba, e se não foi, agradeço que digas quais são as que estão pendentes. Pois, isso não vai, vou passar a ser diferente. Vou passar a ser mais um António Rodrigues que tu conheceste. E não foi aquilo que foi até aqui. Comigo não funciona. Eu estou a colocar-te a questão a ti, não é ao teu chefe de gabinete. Não os chutes para canto, porque não marcas golo. É a ti, não é ao chefe de gabinete. És tu é que és o Presidente da Câmara. Se quiseres, se não quiseres, também estás no teu direito. Fui eleito e a minha consciência diz que, no meu lugar, ajo como entender, assumindo todas as responsabilidades que saírem de tudo o que eu disser ou fazer. Portanto, ninguém é tortuoso demais tentar mexer no cérebro do outro. Todos somos seres diferentes uns dos outros e temos que nos respeitar, obviamente, uns aos outros. Portanto, agradeço os teus conselhos, mas os meus 70 anos de vida farão o filtro das coisas boas, não são conselhos, são das sugestões, coisas boas são e das coisas más. Eu não são conselhos. Conselhos dão os senhores padres nas igrejas, são sugestões. Vamos dar... Há aqui duas questões que ficaram no ar. Uma delas ficamos sem perceber o que é que efetivamente não foi respondido. Não é? Eu não sei se há alguma coisa que tinha a ver comigo ou com algum pluro meu, e, portanto, quero saber o que é que não foi respondido, porque se não foi respondido, para saber o que é que se passa, pronto, com isto tudo, não sabemos o que é que está pendente.
Também ouvimos aqui um funcionário da Câmara na Assembleia Municipal, portanto, será um membro do Partido Socialista, e eu ainda sou presidente do PS. Quem é que foi esse membro? O que é que disse? Que mentiras é que disse na Assembleia? Até porque a gente também queremos analisar internamente. O Partido Socialista é um partido sério, é o maior partido português, é um partido democrata e a gente quer saber, de facto, o que é que se passa, porque é que um membro do Partido Socialista, que mentiras é que disse, para a gente averiguar, de facto, dos factos. E já percebemos também que tem outros palcos, mas isso não é para agora, para aqui chamar. Vamos dar início à ordem de trabalhos, mas antes vou entregar, conforme tinha ficado já acordado, a questão dos papéis. E então vamos ao ponto 1 das atas. Acho que da minha parte está tudo em ordem e, portanto, que ainda faltar algumas declarações para a ata ou assim, agradeço que façam. E vamos ao ponto 2. O ponto 2 e o ponto 3 estão muito interligados e que quem vai intervir da nossa parte é o vereador do Pelouro, obviamente, o João Trindade, e o ponto 2 é o Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para animais de companhia em risco. Estamos a falar do cheque veterinário, é um protocolo com a ordem dos médicos veterinários. Vereador João. Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, caros vereadores, bom dia ao público que nos escuta aqui e em casa. Sim, gostaria, com a autorização do Presidente, de falar destes dois pontos em simultâneo, sendo que depois serão votados individualmente, mas como estão interligados, e com vossa autorização assim o farei. Estamos perante a situação do bem-estar animal, perante a identificação e o controle de populações de animais, de cães e gatos, essencialmente. O município, seja através do seu gabinete médico veterinário, aproveito para saudar o Dr. Flávio, que está aqui hoje também connosco, seja através do canil intermunicipal, tem feito um trabalho, tem articulado entre estes serviços e os municípios que fazem também parte do canil intermunicipal, um trabalho estreito, um trabalho de colaboração, com vista a que consigamos, seja promover o bem-estar animal no canil, seja o controle a montante das populações que nos permitam reduzir o número de animais errantes e as consequências que os mesmos têm. Deste modo, nós apresentamos aqui hoje duas situações. Uma situação que já era prática nos últimos anos, que é o programa de esterilização de animais, ou seja, estamos a falar de animais de companhia, em qual o município comparticipa, seja para cães, seja para gatos, que o município comparticipa, dá um apoio para a esterilização dos mesmos. É de extrema importância que os animais sejam identificados, para que, caso se percam, caso haja alguma situação, sabemos quem é o seu detentor, seja também para controlar as populações e não haver um aumento descontrolado. Tem havido um acréscimo, contudo, temos sentido da parte da população que o apoio que prestávamos, que é um apoio que está em linha com o que é praticado noutros municípios, que era escasso e como temos realmente uma estratégia bem definida para controlo e para conseguirmos também assim dar outras condições e melhorar o funcionamento dos diversos serviços, o município irá incentivar e há aqui um aumento para este ano do valor praticado, ou seja, nós em 2021, para termos uma noção, praticávamos 55 euros por esterilização de uma cadela, vamos passar para 87,5, de um cão de 30 passamos para 75, de 35 para uma gata passamos para 50 e de 15 passamos para 25, ou seja, aqui claramente um aumento muito significativo. Com isto pretendemos realmente que a população identifique os seus animais, que esterilize e que assim tenhamos um controle mais eficaz. Adicionalmente, e sai deste protocolo a parte da ação social, ou seja, no programa anterior tínhamos uma parte destinada à ação social que sai daqui. E sai daqui por um motivo que criámos aqui uma nova figura e que é com muito orgulho que vos comunico que vamos ser o primeiro município do Distrito de Santarém. Vamos ser, depois de assinado o 22º a nível nacional, ou seja, somos pioneiros nesta área e é com muito gosto que, em colaboração com o Dr. Flávio, e com todo este executivo, que vamos conseguir fazer isto.
que é termos o cheque veterinário. Este cheque veterinário vai-nos dar a resposta social. Ou seja, isto é um cheque que o município, para situações de casos sociais já identificados que tenham animais, que se podem candidatar, é atribuído um cheque, a pessoa tem 45 dias para usar e pode proceder assim de forma gratuita à esterilização do seu cão ou do seu gato. Seja através de uma situação que havia aqui uma falha, que é, por exemplo, num caso de um acidente que ocorra durante um fim de semana e que o cão ou o gato necessite de cuidados urgentes e necessite tipo uma clínica veterinária, nós automaticamente, através do nosso serviço de gabinete médico veterinário, procedemos à emissão do cheque e o cão será tratado convenientemente e assim resolvemos a situação. Seja ainda numa terceira valência, por indisponibilidade do canil ou por identificação de colónias de gatos, procedemos à sua recolha, à sua identificação, esterilização e devolução ao meio. Por isso, estes dois diplomas permitem, assim, uma aposta muito grande e única deste município nesta área. Vereador Tiago. Em termos da lei, convinha que fosse publicado, que já estive a consultar e uma vez que nos disseram que nós podíamos consultar os documentos e não solicitá-los, porque a maior parte deles estavam disponíveis no site da Câmara, pedia que atualizasse então o relatório do canil intermunicipal, que eu penso que o último relatório que está no site da Câmara é 2019, para termos uma noção daquele que é o trabalho feito pelo canil intermunicipal. Depois, deixem-me só dizer-vos aqui uma questão de consciência. Eu bem sei que o bem-estar animal é fundamental e tenho sido o primeiro a apoiar estas situações, mas vou-vos dizer do fundo do coração que me custa ver nós estarmos a pagar 75 euros por esterilizações de animais e termos pessoas que aguardam anos para uma consulta de cardiologia, de outras situações, e eu tenho que desabafar isso, porque obviamente que hoje está na ordem do dia o bem-estar animal, mas cada vez que nós gastamos um cêntimo a esterilizar um animal, é um ser humano que fica sem uma possibilidade de uma consulta de cardiologia ou de outra situação. E, portanto, obviamente que podemos ter aqui um apoio, mas eu ainda sou um humanista e primeiro o ser humano. De qualquer forma, era importante perceber essa situação e também questionar sobre a situação. Sei que também a lei prevê que haja acordos com as associações que cuidam dos animais e perceber como é que está a situação que levantei aqui também na última reunião sobre a situação do terreno do canil, se já está resolvido, se não está, do canil não, da APA, da Associação Protetora dos Animais, perceber se já está resolvido, porque também está previsto na lei que a Câmara possa fazer protocolos no sentido de trabalhar em conjunto. E a própria associação também sei que faz esterilizações. Mas não sei se há aqui uma articulação com essa associação ou se vai ser diretamente tratado apenas com os gabinetes, com os veterinários, não é? Portanto, deve ser direto. Então, obrigado, vereador Tiago. Vou tentar responder a todas as questões. Relativamente à primeira questão, ao canil intermunicipal, foi possivelmente a primeira área de ação onde atuei e onde tenho estado em reuniões permanentes com os outros 3 municípios, realmente para dar aqui outra nuance, para haver aqui melhorias no canil intermunicipal, e certamente vou tomar atenção a essa situação do relatório e pedir que seja corrigido então para o ano correto. Relativamente à situação, acho que todos nós e o PS, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, tem um papel e teve um papel fundamental. Todos nós queremos certamente o bem das populações e gostaríamos de ver ultrapassado as situações desta área. Aqui estamos a falar de uma área onde podemos diretamente atuar e dizer uma história que muitas vezes repetido ouço, quando temos pessoas que têm acidentes de carros e acidentes graves, e vamos lembrar que 1 cêntimo na esterilização de animais afinal serviu para alguma coisa, se o conseguimos evitar. Relativamente à situação do abrigo da APA, tenho estado todos os dias sobre a situação ainda está internamente connosco, ainda está a ser finalizada. Julgamos, próxima reunião de Câmara, já venha a reunião de Câmara por causa desta situação. Okay. Sim, vereador. Eu subscrevo em pleno o que disse o Tiago, em pleno.
Em todo caso, isso não me retira a capacidade de reconhecer que o vereador João Trindade, por aquilo que eu já percepcionei nas últimas reuniões e por aquilo que agora aqui ele apresentou, o trabalho efetuado, estamos perante um jovem promissor e que, de facto, tenho que dar os parabéns por aquilo que fez, e, portanto, não é isso que está em causa, não está em causa no trabalho que ele fez e que desenvolveu, saúde por isso, mas eu acho que nós vivemos tempos, Deus queira que não, vamos viver tempos em que vamos perceber que fez muito, tem todo o cabimento o alerta que o Tiago fez. Não gosto de animais, gosto, adoro animais. Agora, haja o bom senso de sermos equilibrados na aplicação dos dinheiros do município naquilo que tem a ver com a saúde animal e com as outras vertentes da atuação do próprio Executivo. Mas isso não me retira, de facto, a possibilidade de lhe dar os parabéns. Antes de pôr à votação, e julgo que não estou enganado, nós estamos a falar, dentro do orçamento da Câmara, de praticamente 40 milhões de euros, estamos a falar numa pequena fatia para este apoio aos animais, corresponde, quer no cheque veterinário, quer no programa de esterilização, se não estou em erro, 20 mil euros. Estamos a falar de 20 mil euros. É? O máximo, o máximo. Não deixa de ser muito dinheiro. Claro. Mas para vocês já vi que não é, mas não deixa de ser muito dinheiro. E podia fazer aqui termos comparativos para vos alertar que não é assim tão pouco dinheiro como isso. Mas pronto, eu percebo que vocês também dão 20 e 30 mil e 40 mil aos jornais, também podem dar isso aos animais, que aliás são melhor dados que aos jornais, a alguns jornais. Vou pôr à votação. Ponto 2, Programa Nacional Cheque Veterinário. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Ponto 3, Programa de Esterilização. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Ponto 4, integração do saldo de gerência de 2021, como é já tradicional, e abertura na lei para se fazer a integração do saldo antes do saldo de gerência, porque houve um período histórico que só tínhamos que esperar pela aprovação do relatório e contas do ano anterior, há esta abertura para a integração do saldo de gerência, que neste caso tem uma correção positiva, portanto tínhamos previsto, eram os dados que tínhamos, a contabilidade tinha no final do ano, era de 3.193.476,46 e na realidade aponta para um saldo maior, positivo, de 3.645.775,80, o que corresponde a portanto, um aumento, possibilidade de receita de 452 mil euros, em números redondos. Portanto, não sei se... Sim, vereador. É só para fazer aqui uma alusão, para que as pessoas também percebam, quando nós estudamos os documentos e fazemos algumas intervenções, tentamos ser coerentes e tentamos que aquilo que estejamos a ler e a dizer faça algum sentido. Eu recordo-me aqui na reunião onde foi aprovado o Orçamento Municipal para 2022, que fiz uma pergunta que o Presidente teve a humildade de dizer que não estava em condições de responder e chamou a doutora Marta para responder, e a verdade é que aquilo que eu disse aqui fez todo o sentido. Porque se nós formos aí à regra do equilíbrio orçamental 2022, na página 2, onde está descrita a receita corrente de previsão inicial de 30 milhões, ela vem agora corrigida em 26 milhões e 909. E, portanto, estamos a falar de uma diferença de 3 milhões e 200 mil euros, mais ou menos. Portanto, estamos a falar que tem ainda um impacto de cerca de 10%, o que vai fazer com que o desvio face ao equilíbrio orçamental passasse de 3,84 para 2,95, o que é significativo. Portanto, estamos a falar de 3 milhões, que é dinheiro. E, portanto, só fazer essa nota, que quando chamei a atenção, tinha a noção perfeita que isto viria a acontecer mais tarde ou mais cedo, porque não era previsível ter os 30 milhões. Aliás, era bom que tivéssemos essa previsão de receita. Outra questão também que coloco é porque fizemos essa alteração à receita corrente, mas temos aqui rúbricas com aumentos significativos, como, por exemplo, a Central do Caldeirão e áreas exteriores, a reabilitação do prédio Alvarenga dos serviços técnicos, também com aumentos na casa dos 30%, e pronto, não sei se isto é apenas para fazer uma correção, se temos mesmo previsão. Eu explico. Este saldo de gerência veio reforçar rubricas que
absolutamente necessárias e que uma parte deste saldo é para reforçar revisões de preço legais que têm à base de revisões de preço. Também há uma rúbrica relativa a eventuais aquisições, onde, se a Câmara deliberar, é aproveitado uma parte de cerca de 200 e tal mil euros para a fiação e tecidos, caso se venha a concretizar. E era isso que eu ia negócio. perguntar, E este como primeiro sinal, 250 mil, qual era a previsão, qual era o objetivo deste valor? para um sinal, caso se venha a concretizar a compra. Não sei se a Talho foi, tinha levantado a questão também do terreno da Neri, aqui não está previsto nada relativamente ao terreno por baixo do Rio Frio, não houve evolução desse. O terreno do Rio Frio e todo aquele espaço está a ser, continuam a haver, só pararam por eu ter estado confinado, senão já tinha havido uma reunião pré-final, direi, em termos de tentativa de acordo com a família Oliveira, relativo ao espaço ocupado pelo viaduto, mas não só, e também o espaço do viaduto para o rio e do viaduto para as antigas instalações, para a parte que é utilizada para parque de estacionamento, ultimamente, e que poderá ficar enquadrada numa negociação que se faça e ficar propriedade da Câmara, embora o loteador peça que, se vier a concretizar esse negócio, que essa parte destinada a estacionamento, e que não dá para mais nada senão para estacionamento, que, em termos de PDM, claro, que possa ser uma resposta também para o loteamento que ele ganhou protocolarmente com a Câmara há muitos anos atrás. Só fazer uma análise. Nós, no nosso programa do Afirmar Torres Novas, tínhamos colocado esse terreno como uma das apostas que poderíamos fazer se ganhássemos a Câmara. E, portanto, obviamente que estaremos ao vosso lado no sentido de lutar por a aquisição daquele terreno para efeitos municipais e devolver aquele espaço à comunidade. Obrigado, vereador. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Passamos ao ponto 5, que é a consolidação de mobilidades intercarreiras e intercategorias. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 6, procedimentos, passo a palavra ao vereador Joaquim, procedimentos concursais, assistentes operacionais, 2 auxiliares da ação educativa. É isso, portanto, a entrada para o quadro do município, contrato a tempo indeterminado de 2 auxiliares da ação educativa, o agrupamento de escolas Gil Pais, uma porque houve uma senhora que se aposentou e a outra temos a vaga e estamos abaixo do rácio de assistentes operacionais, portanto, é para resolver essas situações. Obrigado. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 7, que é o concurso. Isto não é nenhum momento histórico, mas só é histórico porque pela primeira vez a Câmara construiu, tem processos dentro do centro histórico, com aquisições de casas velhas, recuperadas e agora alugadas neste primeiro, considerado o primeiro arrendamento jovem destinado à habitação no centro histórico. O projeto Grow Up. Portanto, é considerado adjudicação e estamos a falar de... Portanto, foi aberto um concurso, o júri aponta para a atribuição da casa na Travessa dos Albardeiros, a uma senhora com filhos, e, portanto, isto é público, uma senhora Rita Alexandra dos Santos Dias, e é o que está com uma renda de 394,20 €, atualizada anualmente a 1 de janeiro de cada ano, conforme consta do regulamento. Posso pôr à votação?
Fazer uma nota só, efetivamente é importante este marco histórico de fazer o arrendamento jovem, mas eu acho que é preciso ir mais longe. É preciso definir... Aliás, ainda ontem na Assembleia Municipal, um nosso membro, o André Valentim, veio solicitar os relatórios sobre a situação das ARUs e das áreas de reabilitação urbana para perceber em que estado é que está efetivamente e os resultados que conseguiram com essas políticas, e nesse sentido nós entendemos que é preciso ir um bocadinho mais longe e efetivamente fazer uma estratégia integrada que possa mesmo criar muitos mais fogos para arrendamento, porque a estratégia de habitação tem que ser levada a efeito face às dificuldades que hoje temos para ter arrendamentos em Torres Novas. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 8. Pedido de renovação do contrato de concessão da cafetaria das piscinas municipais. Embora entenda que é pacífico, posso... Okay. Só fazer uma questão. Este valor de renda anda aí na casa dos 70 e poucos euros. Houve alguém com os serviços falaram com a pessoa que estava a explorar o bar, propuseram-lhe alguma estratégia para melhorar, para desenvolver para dar mais qualidade de serviço, para ter umas refeições mais para os desportistas. Houve alguma tentativa de melhorar a qualidade do serviço que é prestado e de adaptar aquilo mais à prática desportiva? Eu acho que devíamos pensar se isto é apenas continuar mais do mesmo ou se houve aqui alguma tentativa de melhorar o serviço que é prestado aos utilizadores das piscinas. É assim, aquele espaço tem tido alguma dificuldade porque os utilizadores da piscina não têm muito hábito de ir para aquele espaço. Aquilo, no fundo, serve ali naqueles espaços de tomada de café, de maçantes, pouco mais, e, portanto, a renda, de facto, tem um valor baixo, porque também os proprietários, os exploradores do espaço, também não permite pagar uma renda superior. Efetivamente, pode-se pensar nisso, não terá sido falado ainda devidamente, de arranjar ali uma estratégia que possa levar a uma outra dinâmica no espaço. Não sei se é possível, se é viável, faltará ali eventualmente uma esplanada, aquilo é no primeiro andar, portanto não terá um acesso fácil posterior, é de facto para os utilizadores, para as pessoas que circulam dentro do edifício, o que tem alguns constrangimentos. Mas o que não quer dizer que não se possa, com o explorador, neste momento, articular uma outra estratégia melhor para o espaço. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Peço desculpa. Ok. Ponto 9 tem a ver com o Hotel dos Cavaleiros, a pedir novamente isenção de taxas de ocupação da via pública para estacionamento privativo. Como viram, portanto, durante um ano, tem havido uma forte aposta do hotel em termos da reabilitação do seu interior e exterior, como é visível. Portanto, têm estado fechados, o que, no nosso entender, enquadra-se perfeitamente para podermos novamente isentar, mas que não isentávamos só o Hotel dos Cavaleiros, isentávamos também o Hotel de Torres Novas com a mesma particularidade. Também chamar a atenção, conforme os serviços em termos legais escreveram, que a partir do momento que há uma isenção, qualquer cidadão, segundo eu percebi pela leitura, pode ocupar o espaço. Posso pôr à votação? Fazer essa questão, ou seja, se for isento, todos podem estacionar lá. É isso que está a dizer. É uma situação um bocadinho estranha. E depois outra situação é que eles tiveram o hotel fechado, mas continuaram a ter o espaço reservado, ou seja, talvez não fizesse sentido, enquanto o hotel estivesse fechado, pelo menos libertar até ele começar a funcionar. Eventualmente até faz sentido para apoiar as obras, eventualmente. Sim, mas para isso faz uma ocupação de via pública e faz uma OVP e vai ao Departamento de Urbanismo, claro, e paga a taxa de ocupação de via pública. Então estamos a isentar, quando todos os outros que fazem obras no centro histórico pagam ocupações de via pública, e nós vamos isentar o hotel. A ocupação de via pública no centro histórico Deixa-me só dizer uma coisa. Mas deixa-me só dizer uma coisa.
porque isto são situações difíceis, todos nós conhecemos as pessoas e lidamos no dia-a-dia, mas nós aqui não estamos a avaliar o A, o B ou o C, estamos a avaliar aquilo que é o interesse público e o interesse comum. E, portanto, na minha opinião, se fazemos para uns, temos que fazer para os outros, temos que ser justos. E ainda mais, se o hotel está fechado, não faz sentido ter um lugar ocupado, ainda por cima quando há muita gente que vai ali à noite e que vai à praça e vai utilizar os serviços. Portanto, isto é um assunto que tem que ter aqui algum cuidado. Eu já fiz aproveito. Presidente, permite. Sim. Estávamos quase a falar ao mesmo tempo e pode-se perceber devidamente. Efetivamente, o hotel, se retirar o estacionamento e pedir a ocupação da via pública para efeito das obras, ele tem direito a utilizá-la, tem direito, e é bom que haja reabilitação, e neste momento o centro histórico, as taxas urbanísticas todas são zero. Portanto, não há direito ao pagamento, nada. Portanto, ou seja, ele poderia ter o espaço reservado para ele na mesma sem pagar. É isso que eu queria dizer, só com isto. Não, mas não era. Mas estamos a falar de coisas Por outra diferentes. via, sim, mas tinha disponível. Estamos a falar de um espaço que não era para estacionamento, mas sim para fazer obras. E que eu saiba, não é isso que está aqui em discussão. Só queria complementar, não sei, e certamente o proprietário não se importará, em termos de variação, quem quiser lá ir espreitar a obra que tem vindo ao longo dos meses a desenvolver-se, vale a pena, para quem ainda não viu, a grande transformação, os benefícios, e é importante para Torres Novas, é importante para o nosso Conselho, apostas deste género, seja aquela, sejam outras, mas que foi uma transformação, está a ser uma transformação radical em termos de benefícios e que dá também melhores condições em termos de turismo, etc., e respostas a esse nível. Portanto, eu vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção. No ponto 10, e que vou passar à vereadora Elvira, é o protocolo de colaboração com a Fundação EDP em relação à Central do Caldeirão. Nós temos estado a trabalhar com a Fundação EDP na questão da musealização daquilo que é o património industrial que ainda está presente na Central do Caldeirão, e este é um protocolo que visa precisamente a estabelecer aqui alguns compromissos de ambas as partes, quer da parte do município, quer da parte da Fundação EDP, que se compromete, para que os municípios saibam, a contratar um arquiteto para produzir um filme e imagens em 3D de recriação histórica e explicação do funcionamento da central, e que irá estar presente nos futuros espaços expositivos da antiga Central do Caldeirão. É isto que se propõe, é que se estabeleça esse protocolo para, no decorrer do nosso processo de musealização do espaço, podermos efetivamente contar com este apoio também e com compromissos também do nosso lado com a Fundação EDP. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 11, candidaturas a apoio institucional para 2022. Vereadora Elvira. Aqui temos, como habitualmente, as candidaturas a apoio institucional para ranchos e bandas e também para o Coral Fidélios, que se propõe que se mantenham os 450 € para os ranchos folclóricos e os 500 € para as bandas filarmónicas e Coral Fidélios. Permite-me, Presidente. Permite. Eu sou completamente a favor dos apoios às instituições, mas há aqui uma coisa que me faz... Vocês partilharam connosco este ponto, só para que as pessoas também saibam, nós colocam-nos os pontos para a discussão e nós estamos limitados àquilo que é a informação que nos chega. No exemplo daquilo que foi o Infarmed, portanto, a situação relativamente à farmácia Inácio, os documentos que eu recebi da Câmara não tinham nada a ver com aquilo que eu recebi depois, que me foram facultados pela Associação Nacional de Farmácias e também por outras vias. E, portanto, muitas vezes nós estamos aqui a tomar posições sem saber o que é que estamos efetivamente a votar. E a única coisa que eu recebo aqui é que, efetivamente, as instituições apresentaram as certidões, mas eu não tenho a noção nenhuma do plano ou seja, está cá a dizer que apresentaram os planos de atividades, o relatório de contas, mas nós não temos acesso a essa informação e é importante que saiba isso. E nós não temos a consciência se estamos a dar 500 € a um rancho que tem 3 pessoas, se é a mesma coisa que estamos a dar a um rancho que tem 50 pessoas. E, portanto, eu não sei. Cada vez mais se fala em equidade e menos em igualdade. Equidade é dar proporcional àquilo que são as necessidades das pessoas. Porque dar a uma pessoa que recebe 1000
o 500 e dar a uma pessoa que recebe 100, dar 500 não é a mesma coisa. E, portanto, eu acho que era importante que fossem definidos ou que nos fossem enviados os critérios para a atribuição destes valores e porque é que não há aqui uma diferenciação e se decidiu que é tudo igual quando nós sabemos que se calhar há arranjos que não têm, que têm outro impacto portanto, na atividade que têm. Qual é a razão de ser um valor fixo e igual para todos? Nós temos... Deixa-me só meter aqui uma bolhazita. Este subsídio institucional tem uma história já de há muitos anos atrás, e quando foi criado, e Presidente, atenção que eu não estou contra ele, só estou... Não, mas é só para complementar. E esse que tem vindo a ser atualizado, portanto, começou até por menos, e ainda convosco, julgo eu, ou não, não foi não, foi no mandato anterior, que até aumentámos o valor mensal. Mas à parte disso, e como resposta para ajudar a esclarecer o Tiago, é que depois há, e aí sim, há as candidaturas anuais, quer para as atividades desenvolvidas, quer para obras ou outro tipo de investimentos que façam, não é, Elvira? Nós temos critérios, e isso podemos facultar ao Sr. Vereador e a todos, e porque até estão online, presumo eu que continuam a estar, nós temos critérios e ponderações para todos os apoios institucionais que atribuímos. E para o subsídio institucional também temos aquilo que são os pressupostos para que ele possa ser atribuído. Isso está escrito, faz parte do regulamento e todas as associações, quer os ranchos, quer as bandas, quer o Coral Fidelis e até a ARP, têm que apresentar esses dados necessários para poderem oferir deste mesmo subsídio. E apresentando esses dados, porque eles têm existência efetiva, porque nós temos, por exemplo, quando eu entrei há 8 anos atrás para este cargo, tínhamos 7 ranchos, até eram 8, e neste momento temos 5. Tínhamos 8 bandas e continuamos a ter as 8. Isto quer dizer que todas elas têm atividade e o apoio que nós damos é efetivamente quer para o funcionamento, quer para a formação, porque todas elas têm escolinhas e é mais até nesse sentido, na questão da formação, que nós vamos atribuindo estes apoios institucionais, quer às bandas, quer aos ranchos, quer ao Coral Fidelis e até quer à Associação de Reformados, porque ou têm coros, ou têm a questão musical, ou têm a intervenção ao nível da preservação daquilo que são as tradições, os usos e costumes também aqui do nosso Conselho. E é isso que nós valorizamos e atribuímos e continuamos a atribuir e até aumentamos um pouco, se calhar não tanto quanto gostaríamos, para o efetivo funcionamento de cada uma delas. E este apoio foi efetivamente também muito importante durante este tempo de pandemia para que elas conseguissem sobreviver, porque não é fácil sustentar um maestro, por exemplo, numa banda filarmónica e ter apoio quer para o fardamento, para os trajes, por exemplo, nos ranchos folclóricos, que têm que ter características muito específicas, de acordo com aquilo que é veiculado pela própria Federação, que têm características efetivamente muito específicas, quer para os músicos que estão, por exemplo, nos ranchos, ou para os instrumentos que estão nas bandas filarmónicas. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos que podemos ajudar a contribuir para a manutenção, efetivamente, destas instituições e por isso lhes chamamos também subsídio institucional, porque é para aquela instituição de uma instituição que quer ajudar a preservar a memória. Posso pôr à votação? Presidente, deixe-me só... E dúvidas. Eu não estava a pôr em questão o apoio institucional, eu só estava a dizer porque, e realmente no ponto que nos apresentam, vem cá a tabela com aquilo que eram ou seja, não é critérios, portanto era se cumpriam com os documentos que era preciso apresentar, não estavam cá definidos os critérios,
porque é que se atribui ou deixava-se de atribuir. E era apenas isso que eu estava a colocar em questão, que tem a ver, e, efetivamente, a vereadora disse, quer dizer, se vão apoiar os trás, porque se tivermos um rancho que tenha 40 elementos, obviamente que o investimento que tem que fazer em trás é muito maior do que tenha 5 ou 6. Mas eu não estou a pôr isso em questão e acho fundamental que se faça isto, porque eu também já o disse aqui noutras situações, que devia haver aqui um outro apoio que devia ser efetivamente concedido se as instituições têm instalações próprias ou não. Porque não é justo quem tem instalações próprias não estar a receber um apoio e quem não tem instalações próprias receber, por via indireta dos contratos que são assinados, a utilização de espaço que depois efetivamente ele também é contabilizado no apoio que se dá. E ainda ontem na Assembleia Municipal, até em resposta, penso que ao Presidente da Sentis, o Presidente da Câmara lhe disse que só sabe que as instituições com utilidade pública é que têm direito à isenção de IMI, mas essa isenção é direta. Portanto, se a instituição tiver utilidade pública, pode pedir isenção do IMI. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é, nós cobramos IMI às instituições e depois a seguir... ou seja, estamos a dar um apoio institucional e depois acabamos por ter que... Eles vão ter que nos pagar o IMI e devolver-nos o dinheiro. E, portanto, o que eu estava aqui a dizer é que tem que ter aqui alguns critérios e analisar a situação. Só fazer-lhe uma proposta e respondendo, uma vez que eu não podia intervir na Assembleia Municipal, aproveito esta situação para lhe dizer que, por exemplo, a Câmara de Santarém acabou de aprovar um regulamento de apoio à isenção do IMI, porque pode a Assembleia Municipal isentar as coletividades se for através do regulamento. E, portanto, isso neste momento está previsto na lei, que se a Assembleia Municipal, através do regulamento, isentar as coletividades do pagamento de IMI, isso é possível. E já tivemos essa discussão aqui no passado, e eu posso lhe garantir que até a Câmara de Lisboa já o fez também noutras situações para o arrendamento, e, portanto, é possível, se a Câmara quiser e tomar essa iniciativa, isentar do IMI as coletividades através de um regulamento aprovado em Assembleia Municipal. Temos a oportunidade no ponto 15, quando lá chegarmos. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 12 e ponto 13, se não se importarem, não sei que queiram dizer alguma coisa, são pedidos de cedência, quer do Teatro Virgínia, quer da Biblioteca. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, para o ponto 12 e ponto 13. Presidente, eu volto a reiterar, e esta reunião é pública, já o disse várias vezes, enquanto estas situações não estiverem regulamentadas como deve ser, eu vou-me abster sempre nestes pontos. Porque existe no regulamento de taxas, existem já pedidos de isenção, portanto, está já prevista a isenção para determinado tipo de espaços. Não percebo porque é que estes também não vêm lá, porque facilitava, escusávamos estar aqui a votar estes pontos, quando se estivesse no regulamento, automaticamente essas situações estavam previstas. E, portanto, peço encarecidamente, novamente, que façam uma atualização do regulamento para que se evitem estas situações. Obrigado. Pronto, ponto 12 e ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do vereador Tiago. Ponto 14, e passo ao vereador Joaquim, é o concurso Gentes e Lugares 2022, da Rede Cultura 2027. Isto é dar continuidade àquilo que já foi feito no ano anterior. Trata-se de um concurso Gentes e Lugares no âmbito do projeto cultural 2027, Leiria, Capital de Cultura. Já no ano anterior, portanto, a área de educação trouxe aqui a reunião de Câmara, a atribuição de prémios para a fase de eliminatória a nível concelhio. São pequenos prémios no sentido de estimular a participação, de envolver mais as escolas com a comunidade. Este é um concurso que é um concurso muito interessante porque dá visibilidade ao território, porque envolve as escolas com a comunidade, com pessoas de referência da comunidade. Consiste na produção de um pequeno vídeo e é isto, pronto, é isto que se coloca aqui à consideração do Executivo. Vereador Elvira, quer dizer qualquer coisa em relação a este ponto? Só fazer uma referência ao que é o concurso. Nós fazemos parte deste agrupamento de concelhos que constituem a Rede Cultura 2027, que é a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura, e constituiu esta rede. Temos várias atividades a ser desenvolvidas nesta Rede Cultura.
uma delas com as escolas, porque temos que envolver sempre os nossos alunos naquilo que é uma candidatura conjunta de 26 municípios. E só referir que, apesar que isto é uma eliminatória, porque eu penso que algumas pessoas que me questionaram no concurso passado não tinham entendido que esta era uma eliminatória, esta é uma eliminatória concelhia, e por isso, quando ultrapassarem esta fase, terão uma final que é entre os 26 concelhos em Leiria, só para que tenham noção de que esta é apenas uma fase eliminatória. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já agora Sim. só mais uma coisinha. De facto, assim é, como a vereadora Elvira referiu, mas no ano anterior, isto resultou muito bem no nosso Conselho, porque precisamente o nosso Conselho no ano anterior teve esta iniciativa de atribuir pequenos prémios à participação das nossas escolas, das turmas das nossas escolas a nível local, e também por conta disso, e na sequência disso, alguns dos vencedores a nível concelhio foram também vencedores a nível do agrupamento de concelhos. Portanto, daí fazer todo o sentido, acho eu. Acho que é de avançarmos com isto. Muito bem, posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 15. Como eu ainda há bocadinho referi ao vereador Tiago, temos aqui uma oportunidade para enriquecer este documento. Vai ser posto em consulta pública, antes da deliberação final, o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Elvira, queres... Uma vez que há sempre questões que podem ser melhoradas e para uma maior transparência na atribuição dos apoios que nós fazemos ao associativismo, temos agora a oportunidade de propor algumas alterações e também de abrir a constituição de interessados para a apresentação de propostas à Câmara Municipal a partir da altura em que for aprovado estes contributos, a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. Posso pôr à votação? Eu sugeri então essa situação que na secção 3 de apoio à construção, recuperação de sedes, associações ou outros imóveis destinados à atividade cultural ou desportiva, criássemos nesse âmbito também a situação da isenção do IMI. Mas eu posso fazer chegar isso por escrito. É que tenho que mesmo fazer chegar por escrito. Ok, obrigado. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 16 é o concurso para os próximos 3 anos de fornecimento de combustíveis rodoviários, portanto, gasóleo e gasolina, são à parte para todos sentirmos, o que o vulgar cidadão também já sente, ou vai sentindo gradualmente, o aumento dos combustíveis nesta fase a nível mundial. Só para dar uma ideia, nós, o último concurso por 3 anos, apontávamos para o gasóleo à volta de 300 mil euros, e agora aponta para 478 mil, enquanto na gasolina os últimos 3 anos apontava-se para 33 mil euros em números redondos e agora para 52 mil. Portanto, é uma fase má a nível mundial que todos sabemos e sentimos que está a acontecer. Posso pôr... Sim. Perguntar-lhe se, uma vez que temos esta diferença, e estamos a falar de diferenças muito grandes, se tem havido uma tentativa de aposta na eletrificação das viaturas municipais e se há uma estratégia para isso neste momento. Para a eletrificação, para utilizar veículos elétricos. Sim, nós temos gradualmente, nos carros ligeiros, temos apontado para isso e vamos continuar a apostar, inclusivamente também há candidaturas a nível de autocarros, estamos a estudar isso, portanto, a questão do autocarro com a limitação da área de ação é um bocadinho mais complexo, mas estamos a estudar para... a boa experiência que temos nos carros ligeiros leva-nos a que continuemos, não é? Sim. Eu sei que isto não vos diz nada, porque já aqui falei no assunto mais que uma vez e percebi que era melhor estar calado, mas eu vou voltar a falar. Acho que, associada à questão
óbvia do aumento dos combustíveis, continua a haver, por parte do Executivo, uma total irresponsabilidade na disciplina da utilização dos veículos. Poderia dar aqui muitos exemplos que eu vejo, ninguém me conta, mas ficam por aqui, porque os senhores sabem o que é que eu quero dizer. Portanto, não basta equacionar e bem, ou levantar o problema e bem do aumento do combustível, mas também o combustível que se gasta muito, muito desnecessariamente. Ok. Presidente, se me der autorização. Sim, sim. Só relativamente às duas intervenções, só fazer aqui também um ponto da situação e para dar aqui um acréscimo. Foi feito a meu pedido pelos serviços um estudo completo da nossa frota. Os tempos de utilização, os quilómetros, os custos de manutenção, de tudo. E tenho desde sexta-feira isso na minha posse, só assim é possível e só assim é que será possível da nossa parte gerir melhor a nossa frota e tomar as ações e as decisões que sejam necessárias. Dizer também que realmente na questão dos elétricos, aquilo que o Sr. Presidente disse, nós vamos adquirir brevemente mais 4 novos carros elétricos no âmbito do Fundo Ambiental e estamos a trabalhar para que a nossa frota ligeira seja cada vez mais elétrica e esperamos nestes 4 anos realmente que essa percentagem aumente significativamente. É que nós, desculpa, vereador, antes de mais agradecer essa informação, o que mostra que aquilo que falámos desde o início, quando eu falei daqui das metas do Plano Nacional de Energia e Clima, que era necessário ir à procura do Fundo Ambiental e de todos os apoios que temos para isso. E era fundamental também, porquê? Porque nós temos a capacidade de fazer autoprodução. Portanto, se nós conseguíssemos ter painéis fotovoltaicos preparados para carregar os nossos veículos, teríamos essa possibilidade de poupar aqui também muito na energia. E até porque nós nós temos já só disponíveis veículos ligeiros, também já temos carrinhas que podemos utilizar e adquirir. Obviamente que esse é um custo de investimento, mas depois traduz também numa gestão e mais eficiente dos custos correntes com a utilização, não necessidade de gastar esse dinheiro. E, portanto, estamos a falar que essa será a prática, mas era interessante, politicamente, o Executivo dizer-nos, olha, a nossa meta nos próximos 4 anos é reduzir a frota em X ou aumentar a nossa frota de elétricos em Y. E aí, no final, nós podíamos mensurar. A política do Partido Socialista fez efeitos, ou seja, assim, cumpriram com aquilo que disseram. Porque nós dizemos, compramos 4 veículos, mas qual é a percentagem que isso tem em termos da frota geral? E já agora fazia o desafio de nos fazer chegar esse estudo, porque seria interessante também nós termos uma noção de qual é que é a realidade da frota, para depois, quando criticarmos aqui, também estamos a fazer críticas que sejam construtivas. Porque eu não vou fazer aqui críticas do género de dizer que sei, que não sei, e que sei, que conheço e que isto, mas que não digo. Portanto, eu quero ter números objetivos, quero saber o que é que posso criticar e o que é que posso elogiar objetivamente. Obrigado, vereador. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 17 tem a ver com os equipamentos esportivos e de lazer junto ao Centro Escolar de Olaia. É o auto de recepção provisória, uma obra que eu tenho elogiado bastante e que é uma boa aposta em termos do que queremos fazer e continuar a fazer nas freguesias. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 18. Reabilitação de fogos da habitação social do bairro da Calçada António Nunes. Portanto, já em reuniões anteriores tínhamos constatado a dificuldade em alojar transitoriamente, provisoriamente, as famílias, as 10 famílias que lá estão. Devo dizer que está a correr muito bem, finalmente temos praticamente resposta já para todos os casos. Então, eu vou só mencionar alguns, com a disponibilidade do Ministério da Justiça, da Casa dos Magistrados, fizemos pequenas reparações e vai lá ficar instalada uma das famílias mais numerosas, até a obra estar concluída, as obras estarem concluídas, e depois também utilizar uma das casas destinadas à AgroUp, vamos tirar partido delas para instalar provisoriamente lá outra família na Rua Cândido dos Reis, e
e também, a nível dos fogos de habitação social, procurar resposta para eles. Portanto, finalmente começa a haver uma luz ao fundo do túnel, depois de um trabalho de sapa que eu elogio e bato palmas a quem está à frente da estratégia local de habitação e do empreendedorismo, num diálogo muito estreito, muito curto com as famílias, quase que mentalizando, também a servirem quase psicólogas, que vale a pena provisoriamente passarem por algum sacrifício noutro sítio e até terem a sua casinha pronta para regressarem. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 19, que é da empreitada de Central do Caldeirão e áreas exteriores. Também dentro de pouco tempo, ver se marcamos um dia para este novo elenco camarário, com toda a variação, ir visitar, mesmo antes de estar concluída a obra, porque já está muito adiantada, está digna de se ver, com muita criatividade também, no nosso entender, e culturalmente muito rica. Por isso, estamos perante um saldo a menos, a nosso favor, entre os trabalhos a menos e a mais, de 1.283,76 € e pedem a prorrogação do prazo. Nós, da nossa parte, não vemos inconveniente tomarmos nós que as obras não parem até 28 de março para a obra ficar concluída. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Passamos ao urbanismo, vice-presidente. Eu do urbanismo... Pois. Eu do urbanismo perguntava-vos se há aqui algum ponto, se posso pôr em bloco ou... É só aqui uma notita sobre este 26, portanto, procedimento especial de indeferimento definitivo. Isto é um indeferimento definitivo, mas fica a aguardar a aplicação da medida tutelar da demolição, até a revisão do PDM. Pode notar aí, claro. Espera, do Tiago, pode ser em bloco? Portanto... Sim. Sim. Portanto, do ponto 20 ao ponto 27, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E ponto 28 e último, que é um caso social extremo, segundo a informação dos serviços, para uma atribuição em regime de exceção para pessoas com debilidade económica grave, em agregado familiar, e que é urgente a gente realojar em algum lado. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Está a reunião concluída, agradeço a todos. Um resto de boa semana e também para quem nos esteve a ouvir ou que venha a ver e ouvir, um resto de semana bom para todos.